Porque o nome de Jesus tem todo o poder, querido. Ele é luz nas trevas. Amém? E nada melhor do que nós louvarmos e adorarmos com intensidade de coração. Amém? Nós precisamos ser mais intensos e levantarmos as nossas mãos e erguermos a nossa voz. Sabe, situações e circunstâncias, elas vêm mesmo para nos roubar a alegria, para nos tirar a paz e o ânimo. Porque quando nós sabemos quem somos nele, e quando sabemos que estamos diante dele, na presença onde nós vivemos hoje, porque não mais distante, aí nós temos a certeza, e aí nós, com essa convicção e essa revelação, a alegria transborda. Não transborda? É como ganhar um presente. A gente não fica feliz, a gente não fica alegre, né? Da mesma maneira, a gente tem que reagir diante do nome de Jesus, diante da presença do Senhor. E aí as situações vêm justamente para que isso não aconteça no seu coração. Para que você feche a sua boca, para que você sinta cansado, para que você fique desesperançado. Amém? Situações vão vir sempre. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. As aflições não vão acabar, queridos. Mas tenham de bom ânimo. Amém? Como vamos reagir a isso tudo? Né? Nós estamos vivendo um tempo de caos para todos os lados. Não sei se vocês estão percebendo. As coisas estão se afunilando no mundo. Nós ainda estamos aqui nesse mundo. Amém? Mas somos guardados no esconderijo do Altíssimo. Nós vamos ser guardados. Nós vamos continuar sendo preservados. Nosso lar e a nossa família. Ele tem promessas também para esse tempo em que nós estamos vivendo. Às vezes nós vemos os noticiários, as coisas que estão acontecendo, e aí bate muitas vezes um desespero, ou até mesmo uma situação que você esteja passando. Querido, não seja abalado, seja inabalável. Domingo nós falamos sobre isso, né? A vontade de Deus, estar firmado na palavra, na rocha, e não na areia. Deus te quer cada vez mais firme, amém? Você, no meio das trevas, vai continuar sendo a luz. Amém? As situações não vão apagar aquele que o Senhor acendeu. Não deixe as trevas te engolirem, querido. Muito pelo contrário, esse nome é autoridade. Ele deu esse nome para você colocar as trevas no lugar dela. Amém? Aleluia. Nós vamos continuar falando sobre a adoração, uma vida de adoração, como o Caio lembrou, que é muito mais do que cantar louvores. Cantar louvor faz parte, é muito bom. Amém? Mas se o coração não estiver envolvido, querido, é só barulho. São só letras soltas, que não fazem sentido. Amém? Na primeira aula nós falamos sobre o que é adoração, o que é uma vida de adoração, é uma vida rendida ao Senhor, é ter uma vida que agrade a Deus, é ter uma vida entregue ao Senhor, é viver para Ele. Amém? Ter o prazer de acordar todos os dias e dizer, Senhor, hoje o que eu posso fazer para te agradar? Também falamos sobre a importância de conhecer ao Senhor, porque eu não posso adorar aquele a quem eu não conheço. Como eu posso agradar uma pessoa se eu não sei o que ela gosta? Não é assim? Como eu posso dar um presente para a Ana se eu não sei o gosto dela? Com o nosso Deus é da mesma maneira. Ele diz para conhecer e prosseguir em conhecer. Se eu conheço, eu sei o que agrada, e eu também sei o que não agrada. Amém? Quando a gente anda de forma que não agrada a Deus, isso não é uma vida de adoração. Na quinta-feira passada, nós falamos sobre adoração na antiga aliança. Amém? Onde o homem era conduzido de uma forma em que ele não podia se aproximar de Deus. Por causa do pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E aí o homem não podia se aproximar de Deus. Mas Deus queria estar perto do homem. Amém? Deus sempre quis um relacionamento conosco. Deus ainda quer um relacionamento conosco. E Ele não quer um relacionamento limitado, um relacionamento raso. Ele quer intimidade. Ele quer estar perto. Ele quer fazer parte. Ele quer ser o seu companheiro. Amém? Uma das palavras que define o Espírito Santo é ajudador. Nada melhor do que a ajuda divina nos dias de hoje, amém? Você concorda comigo que está difícil de caminhar nessa terra? Muito mais difícil permanecer santo?
A palavra do Senhor diz que o amor de quase todos esfriaria. Vai ser difícil até para amar, queridos. Mas nós temos um ajudador. E Ele é a ferramenta, Ele colocou dentro de nós tudo que nós precisamos. Ele mesmo derramou, está derramando o seu amor, é derramado em nossos corações. Se é derramado, não foi, está sendo. Para todos os dias há uma porção de amor, para nós praticarmos o amor com o nosso próximo. Amém? Então, queridos, na velha aliança o homem não tinha esse contato com Deus. Nós vimos até a figura do tabernáculo, né? Deus queria tanto estar perto daquele povo que tinha acabado de sair do Egito, né? Deus tinha entregado as leis, como seria, como o homem caminharia. E aí ele disse: Moisés, constrói um tabernáculo, que quer dizer habitação. Eu vou estar no meio do povo. Olha que Deus maravilhoso, querido. Mesmo o homem errado, a palavra do Senhor diz que todos os desígnios do coração daquele povo eram maus, mas Deus ainda assim queria estar ali. Não podia estar fisicamente, porque se Deus se manifestasse no meio do povo por causa do pecado, o povo morreria. Porque a sua glória, a sua santidade é grande, é grandiosa. Não combina com o pecado. Então ele pediu que fosse construído um tabernáculo, onde haviam 3 lugares no tabernáculo, 3 câmaras. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos, lembra? No átrio, o povo poderia chegar e entregar as suas ofertas para que os sacerdotes ministrassem essas entregas. No santo lugar, alguns dos sacerdotes poderiam estar ali administrando as ofertas, cuidando do incensário, cuidando do candelabro, cuidando dos pães, cuidando de todos os utensílios da casa do Senhor. Mas no santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar. E ele não entrava de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz que ele tinha que entregar por ele primeiro um sacrifício pelos pecados dele. Depois ele podia entrar. E a palavra do Senhor, quando fala sobre as roupas do sacerdote, diz que nos beirais, na parte de baixo da roupa do sacerdote, tinham sininhos. Que se ele entrasse em pecado, impuro, ele morria diante da presença do Senhor que estava na Arca da Aliança. Então, queridos, o que eu acho maravilhoso olhar para nós nos dias de hoje é que hoje nós podemos ter o livre acesso. Aquele povo não podia, por mais que desejasse. Amém? Por mais que Moisés amasse ao Senhor, Davi, Isaac, Abraão, Jacó, eles não tinham acesso à presença. A adoração deles era limitada. A presença era limitada. O homem só podia chegar até certo ponto. No Santo dos Santos, diante de Deus, o homem não tinha acesso. Ei, queridos, hoje nós temos esse acesso. E aí, o que você faz com esse acesso? O que você desfruta desse acesso? Vai mais além. Vai mais profundo. Mergulha mais, queridos. Esse é o tempo. Eu estou crendo que antes da vinda de Jesus, um grande avivamento vai acontecer. Pessoas, multidões vão ser salvas. Mas, querido, Deus não vai contar com os anjos para fazer isso. Ele conta conosco. Então, nós precisamos nos encher. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Depois do tabernáculo, Deus, na verdade, Davi deseja criar um lugar também para adoração. O tabernáculo era móvel, amém? O povo transportava aquela tenda para onde ia. Porém, Davi, depois de muito tempo, guerras aconteceram, o povo foi levado cativo, a Arca da Aliança foi roubada. Davi consegue a aliança de volta e ele decide construir uma casa ao Senhor. Um templo, amém? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 22. 1 Crônicas 22, versículo 1. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. O povo ainda continuaria adorando ao Senhor por meio de sacrifícios. O lugar do holocausto. Nós sabemos que
uma vez por ano, além das ofertas que eram oferecidas no templo, uma vez por ano, o povo subia até Jerusalém, subiria até o templo, para entregar um sacrifício de expiação pelos pecados, porque era necessário que o povo se arrependesse, pedisse perdão pelo pecado. Então, uma vez por ano só, o povo se arrependia e entregava o seu sacrifício. E ali o pecado não era removido, amém? Porque o sacrifício de animais não era suficiente para remover o pecado dos homens, amém? Aleluia, versículo 6. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os teus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, eu lhe serei por pai, estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então Davi não pôde ter o prazer de construir uma casa do Senhor, como se dizia, né? O desejo de Davi era construir uma casa. Davi era tão apaixonado por Deus, queridos, que ele queria fazer o melhor. Depois, quando você tiver um tempo, lê essa passagem de 1 Crônicas. Ele fala tudo que ele ajuntou, o ouro, a prata, as especiarias. Ele disse que ele queria fazer algo magnânimo para Deus. Porém, ele não poderia, porque Davi, além de ser rei, um adorador, era um homem que ia para a guerra. Amém? E haviam matanças. E Deus disse que ele não poderia por haver sangue em suas mãos. Então, o seu filho, Salomão, construiria o templo. E Salomão criou o templo. Amém? Vá para o capítulo 23. 23, 1. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens para servir no templo, amém? Glória a Deus, Senhor, vai chegar trabalhador nesse número para servir na sua casa. Destes, havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor. 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros, 4.000 para louvarem ao Senhor, com os instrumentos que Davi fez para esse mister, para esse propósito. Queridos, 4.000, só para louvar ao Senhor. E com os instrumentos que Davi criou mais de 1.000 instrumentos musicais, queridos. Que excelência, que sabedoria, que capacitação, que habilidade de um adorador. Porque a palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era perfeito, pecou, errou, colheu das consequências do seu pecado. Mas olha a excelência do coração de Davi. O que eu fico maravilhada, querida, é porque eles não tinham toda a revelação que nós temos hoje. Jesus Cristo ainda não havia se revelado. Era um mistério que nós estamos vivendo hoje. A igreja era um mistério que precisava ser revelado e não foi para eles. E ainda assim, eles eram tão intensos na adoração. Pense num povo que adorava quando via Deus na nuvem, na coluna de fogo, na sarça ardente. Porque era limitado. Deus cuidava daquele povo no que o povo sabia entender, através dos sentidos. Você entende que, às vezes nós pensamos, nossa, mas era tão mais excelente a antiga aliança, Deus se manifestava tão mais, de mais forma, de variedades, não era assim? Na coluna de fogo, na nuvem de fumaça que encheu o templo, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, né? No mar que abriu, no rio Jordão que abriu para o povo passar, na cova dos leões,
na fornalha ardente. Mas por quê, queridos? Porque era um povo que era regido pelos sentimentos, pelas emoções, pelos sentidos. Era um povo que aprendia a conhecer o Senhor dessa forma. Hoje eu e você não precisamos ver, sentir, pegar. Eles precisavam. Eles não conheciam o Senhor. Era um povo que Deus teve que criar até mesmo leis para conduzir e ensinar o povo a se separar do pecado. Amém? Que nós precisamos entender. Aquele tempo, aquela aliança não é melhor do que a de agora. Às vezes a gente ainda aqui fica pedindo, né? Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te sentir. Ah, se eu sentir um arrepio, eu sei que Deus está aqui. Se eu chorar, eu sei que Deus está aqui. Não é mais na sarça ardente, queridos. Amém? Aleluia. E aí a gente está cantando aí, né? Na sarça ardente, a sarça ardente, a sarça ardente, querido. Não. Nós temos o Espírito. Deus não vai se manifestar e falar do lado de fora. Só se for através dos profetas. Amém? Era necessário que fosse dessa forma, porque eles eram movidos pelo ver, o ouvir, o sentir. Nós temos uma nova aliança. E a palavra do Senhor, que ela é muito mais superior, soberana. Porque nós temos Ele dentro. Não é mais uma arca. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Essa chama não se apagará. Mas nós precisamos deixar a chama acesa. Amém? É fácil a gente cantar essas coisas, né? Mas se eu não colocar a minha alma em sujeição, o meu coração no Senhor, a chama se apaga. Se eu extinguir o Espírito Santo, a chama se apaga. Amém? Aleluia. Mas Michele está falando de louvor. Sim, queridos. Por isso nós cantamos, escolhemos, selecionamos as canções. Por isso, nós temos que cantar a nossa verdade, a nossa realidade. Amém? Você nunca vai ver o Ministério de Música cantando: eu sou cego, pobre e nu. Sou pobre, cego e nu, nada tenho para te oferecer. Como eu cantei isso, querido, sem entendimento? Deus tem filho cego? Deus tem filho pobre? Deus tem filho nu? O homem se via assim porque não conhecia a Deus. Não conhecia a sua verdadeira natureza. Ele era a natureza. Amém? Então, quando você for ouvir uma canção, querido, aprenda a avaliar a letra dela. Que ela está falando sobre a sua realidade. A sua realidade não é povo da velha aliança. A sua realidade é a igreja de Cristo, sacerdócio real, noiva de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais do que vencedores. Amém? Cante a verdade. Não vá para canções que vai te colocar lá no fundo, do fundo, do fundo, do fundo do poço. Porque quando você está triste, é tudo que a sua alma quer. Eu passei por uma situação essas semanas em que eu estava vivendo luto dentro de casa porque eu perdi meu gatinho. E eu tratava meu gato como filho, tá? Então você pode pensar o que você quiser, mas ele era como um filho. Foi o primeiro gato que eu tive na minha vida porque eu odiava gato. Eu aprendi a amar gato por causa dele. Querido, pensa numa tristeza e num desespero. Que eu falei: Senhor, o que é isso que eu estou sentindo? Misericórdia, eu não quero sentir mais isso. Eu só fui sexta-feira passada, eu só fui melhorar ontem. Porque eu decidi. Eu falei: o que é isso? Vou dormir chorando, vou acordar chorando, vou comer chorando? Não. Passou, ele foi bênção, foi alegria, foi instrumento do Senhor para me alegrar os dias. E ele serviu como bênção. A palavra do Senhor diz que as bênçãos não traz desgosto. Então, se ele foi bênção, por que eu estou chorando? Falei: não, Satanás. Acordei de manhã, Bruna estava de folga, Marcelo estava em casa. Falei: hoje é o dia do louvor, hein? Nem reclama da altura do louvor. Coloquei os louvor na TV, aí falei: vou colocar minha playlist da palavra. Não vou colocar louvor, que é Vitória vai chorando, geme e chora. Não. Fui logo colocando. Mas a igreja será arrebatada. E comecei a cantar, querido. Eu achei impressionante, porque quando a gente está triste, o que acontece? Vem tanto pensamento ruim na cabeça, não vem? Nada está dando certo, está tudo dando errado. Está vendo como é que está desde o começo? Quanta coisa já aconteceu, Michele? 2 cirurgias do seu marido. E aconteceu isso. Não deu errado aqui, deu errado ali. Está vendo como você está? Agora morreu seu gato.
O diabo bombardeando para aumentar a nossa tristeza. E uma coisa que eu aprendi, o diabo ele nunca vai chegar para você e dizer, olha, não está dando nada certo na sua vida. Ele vai sempre falar na primeira pessoa, não está dando nada certo na minha vida. Porque ele faz eu pensar que sou eu que estou pensando. E aí daqui a pouco eu estou pensando mesmo. Aí eu falei assim, eu estava na cozinha, eu comecei a dar risada, o Marcelo não entendeu nada, né? Eu falei, não, basta, chega. Literalmente, querido, eu ouvi a voz de Satanás dizendo, vixe, ela voltou. Quando eu decidi louvar, Satanás falou, chega, ela voltou. Eu voltei para o meu lugar, para a minha posição de adoração. A gente não tem que ficar alimentando tristeza e angústia. Eu sei, querido, que o problema, às vezes, que você está passando é difícil. Mas adorar ao Senhor é o melhor caminho. Se levanta por dentro. Sabe? A tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. É isso que nós temos que cantar. Porque ela levanta por dentro. Ela levanta por dentro, queridos. É isso que nós temos que ter como certeza no nosso coração. Ele está. Ele não vai sair, Ele não vai deixar, Ele não vai abandonar. Jesus pagou um preço muito alto, foi um trabalho penoso para nos abandonar. E nós éramos pecadores, não valia nada. Agora que nós somos filhos, você acha que Ele vai te largar, querido? Então escolha até quando louvar, adorar Ele através da música, da forma correta. Amém? Não permite falar sobre você, te colocando lá para baixo. Porque as palavras são sementes, lembra? Então é sua música, plante palavras, plante a verdade, porque hoje você conhece a verdade. Amém? Aleluia. Mesmo diante de todas essas criações do homem, querendo se aproximar a Deus, rendendo sacrifícios de adoração, né? Com carneiros, com ovelhas, ainda assim, não era o suficiente. Amém? De tal forma que Deus já não suportava mais o sacrifício do povo. Abrem Isaías, capítulo 1. Isaías 1, 11. Errei aqui. E disse o Senhor, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros, das gorduras de animais cevados, não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus estava falando, de nada estava adiantando aqueles sacrifícios, aquela adoração, porque havia iniquidade, havia pecado misturado, num ato que era para ser santo. Amém? As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Amém? Deus estava insatisfeito com aquela forma de adoração, que foi um meio criado para o homem se achegar a Deus, mas de nada adiantava, porque passou a ser só um ritual.
religiosidade. O homem entregava o sacrifício para limpar a sua consciência. Havia um arrependimento passageiro. Uma vez por ano só. Logo em seguida, o homem continuava a praticar as mesmas coisas. É como nós, né? A gente chega, vem para a casa do Senhor, mas se o coração não estiver envolvido, querido, de nada adianta, religiosidade. Eu lembro que quando eu ia para a missa, e aí chegava no momento, né, que você tem ali de você receber o que representa o pão e o suco, a hóstia, eu chorava, eu me quebrantava, eu me arrependia, naquele entendimento limitado. Mas tinha domingo que eu saía da missa, querida, eu ia pular carnaval. Teve um ano que eu literalmente saí, porque a igreja já era ali na Biquinha mesmo, né? E estava tendo a banda do Gonzaguinha. Querido, olha a falta de entendimento. Olha a religiosidade. Era isso que o povo fazia. Achava que só ir à casa do Senhor, entregar a oferta já era o suficiente. Limpei a minha consciência. O só congregar não é o suficiente. O só vir no culto de domingo não é o suficiente. Terça não é o suficiente. Quinta não é o suficiente. Porque a maior parte você vive lá fora. Você não é adorador só aqui dentro. Você é adorador 24 horas por dia. Porque é assim que Ele te vê. Amém? Você sabe que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida 24 horas. Amém? E o que você está fazendo com as suas 24 horas? Seja um verdadeiro adorador. Amém? Para que Deus se agrade com o seu sacrifício de louvor. Amém? Apresentai a Ele os vossos corpos como sacrifício vivo. Hoje não é mais um sacrifício morto, mas é um sacrifício vivo. Você está aí. Que seja santo, que seja agradável a Ele. Amém? Esse é o nosso culto racional. Por isso nós chegamos à casa do Pai. Você traz o seu corpo, que às vezes não quer vir, quer ficar no sofá assistindo televisão, série, quer dormir. Dá mais um tempinho friozinho que está vindo agora, querido. Não deixe o seu corpo governar você. Venha para a casa do Senhor dar o seu sacrifício a Ele. Amém? Aqui nós somos renovados. Aleluia. Não eram suficientes porque não mudavam o coração do homem. Se tornaram apenas um ritual realizado uma vez por ano. Não havia arrependimento. Por isso o homem sacrificava, mas continuava da mesma maneira. Uma adoração imperfeita. Deus queria algo mais profundo. Deus queria o coração do homem por inteiro. Deus quer o seu coração por inteiro, querido. Entregue de uma vez, não resista não. Deixa Ele tomar conta da sua vida, deixa Ele ser aquele que governa você. Amém? Mas ainda assim, Deus não desistiu. Ele já tinha um plano preparado. Deus não foi pego de surpresa. Ele ainda queria o homem perto. Tão perto que não mais do lado de fora. Agora do lado de dentro. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Você conhece bem essa passagem? É sobre a mulher de Samaria. Aleluia. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se cansava, amém? Ele era homem de carne e osso, como eu e você.
Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Preste atenção. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela estava se referindo à adoração na antiga aliança. Abraão, Isaque e Jacó. Eles procuravam adorar ao Senhor também com sacrifícios. Eles iam atrás de montes, construíam um altar e sacrificavam ao Senhor. Esse era o conhecimento que aquela mulher tinha a respeito de adoração. E aí ela diz: vós, entretanto, Jesus estava falando que fazia parte dos judeus, dizeis que é em Jerusalém, no templo que foi construído por Salomão. Amém? Ali ele está falando sobre 2 entendimentos de aliança. Ela tinha a respeito da adoração mais antiga ainda do que a de Jerusalém. E então Jesus veio com uma outra revelação. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas vem a hora chegaria, amém? A igreja chegaria, nós chegaríamos. E ele disse: já chegou, porque Jesus já estava, ele estava falando sobre ele. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus já estava procurando verdadeiros adoradores. Deus já estava desejando esses verdadeiros adoradores. Amém? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembra que lá na fundação do mundo, o homem era perfeito e Adão podia dar antes do pecado uma verdadeira adoração ao Pai? Em Jesus essa adoração foi restaurada. Amém? Porque agora, por Jesus, nós somos recriados, nascidos de novo, com um novo espírito. Podemos dar a Ele uma adoração em espírito, porque Ele é espírito. E nós somos semelhantes a Ele novamente. Então nós podemos dar uma adoração em espírito e em verdade, porque andamos na verdade, conhecemos a verdade. Ela é Jesus. Amém? Aleluia. Uma nova adoração, uma nova forma, só que agora a perfeita. Porque essa, queridos, não vai acabar, vai ser até a vinda de Jesus. As outras formas de adoração foram, queridos, banidas, porque o novo chegou. Quando o novo chega, o antigo não é mais usado, não é assim? Quando uma roupa não serve mais porque está gasta, o que você faz? Não serve mais.
Você vai para uma nova. Nós entramos nessa nova. A adoração foi restaurada. Nós podemos estar diante dele. A palavra do Senhor diz que agora, com confiança, podemos nos achegar ao trono da graça. Lá existia um véu separando o pecado. Esse véu foi rasgado na carne e no corpo de Jesus, de alto a baixo. E agora eu e você estamos no Santo dos Santos. O que eles desejavam e não viveram, queridos, nós podemos. Amém? Estar diante dele em todo o tempo. Não é mais no templo, não é mais no monte. Agora o lugar somos nós. Aleluia, não sei se você vibra com isso, querido, mas olha, ele te escolheu para habitar em você. Ah, mas eu não sou ninguém, querido. Hoje você é. Você não era. Ele te transformou, te libertou, te lavou, te purificou para você ser alguém. Hoje você é filho. Hoje você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele veio habitar em você. E a gente esquece disso, né? A gente caminha, às vezes, todos os dias sem ter essa consciência, mas ele está aí. Aleluia. Vamos abrir em Hebreus capítulo 8. Eu amo essa passagem. E você vai vibrar com ela, assim como eu vibrei essa tarde. Queridos, está me fazendo tão bem estudar sobre isso, porque eu comecei a trazer à memória tanta coisa que eu tinha esquecido. Querido, vai meditar na palavra, vai estudar, vai se envolver com a palavra. É bom demais, queridos. Hebreus 8. Vamos ler do 6 ao 13. Agora, para nós, amém? Falando de igreja, para mim e para você. Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Não é mais a antiga aliança, nós estamos numa nova aliança por meio do sangue de Jesus. Instituída com base em superiores promessas. As promessas hoje são superiores do que a que eles tinham. Amém? Hoje nós estamos na presença. Hoje ele habita dentro. Hoje ele está conosco. Hoje ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Aleluia. Hoje nós somos filhos. Eles não eram filhos de Deus. Era o povo da ira. Inimigos de Deus, desobedientes. Hoje nós somos chamados de filhos. Aleluia. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem a cada o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Querido, que lindo, né? Imprimirei na mente, escreverei no coração. Um relacionamento mais profundo. Que desejo esse de Deus de estar perto de nós, queridos. Que amor é esse? E aí você fica se sentindo, ó vida, ó azar, ó dificuldade, ó problema. Ah, hoje eu não vou adorar, hoje eu não vou para a igreja. Ah, hoje eu estou cansada. Ah, mas o pastor me chateou. Ah, mas fulano me olhou de cara feia. Ei, querido, olha quem você é.
Olha a sua importância. De séculos em séculos, geração em geração, até chegar em você. Deus te escolheu, Deus estava te contemplando, Deus estava te libertando, Deus estava criando uma obra por sua causa. Você é o alvo do amor de Deus. Você é o alvo de todas essas obras, de todos esses feitos. Ele fez por mim e por você. Seu nome está lá na palma da mão dele. Seu nome está lá no livro da vida. Ei, você é importante, o céu te conhece. O reino te conhece, os anjos te conhecem. Aleluia, o inferno também te conhece. Quando você decidir se levantar de novo, o diabo vai falar, ih, caramba, ele voltou, ela voltou. Ele acordou hoje para me dar trabalho, ela acordou hoje para me dar trabalho. Ei, é assim que o inferno tem que te ver. Não é te entulhando de sentimentos e emoções, te colocando para baixo, te enterrando, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele quer te enterrar mesmo. Renove a sua mente pela palavra. Vá saber quem você é. Vá saber da sua importância. Sabe qual é o seu valor? O sangue de Jesus. Que alto preço ele pagou. Amém? Se ame para que você ame o próximo. Ame ao Senhor Deus acima de todas as coisas. Ele seja o seu parceiro, o seu melhor amigo. Não a sua vizinha, não o seu telefone, não o seu WhatsApp. Corra para Ele quando tiver o sangue dando na canela. Ele vai resolver, Ele vai te instruir. Aquele povo não tinha o coração, não sabia obedecer ao Senhor. E a palavra do Senhor é tão triste quando diz que Deus já não tinha mais os olhos sobre eles, já não ouvia mais, já não suportava mais as suas orações, por causa do pecado, da religiosidade. Querido, isso não é para mim, não é para você. Se hoje nós temos livre acesso, nós podemos dar a Ele a melhor adoração. Na verdade, nós devemos dar a Ele a melhor adoração, como forma de retribuir esse amor, esse sacrifício tão grandioso. Querido, então alinhe o seu coração com o coração de Deus. Hoje o Senhor não é um desconhecido. Ele não é um mistério para você. A palavra diz que quando Deus se manifestou no monte, quando Ele desceu, Ele falou, eu vou descer naquele monte. E só Moisés subiu e o povo ficou lá embaixo. O povo ficou temente a Deus, por causa dos relâmpagos, dos trovões. A ponto de o povo dizer, nós não queremos ouvir esse Deus. Fala você com ele, Moisés. Ei, não é o nosso caso. Eles não conheciam, nós conhecemos. Eles adoravam de uma forma porque eles não conheciam. Nós podemos adorar porque nós conhecemos. Então tenha uma vida de adoração, do acordar ao deitar, queridos. Vai tropeçar, pode acontecer. Mas um adorador se arrepende e muda de direção. É ensinável. O coração humilde é isso. Estar diante do Senhor, sabendo que é dependente dEle. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Dependência é uma vida de adoração ao Senhor. Dependa, obedeça, se renda, se entregue. Entregue os seus problemas. Não adore os seus problemas segurando, se alimentando deles todos os dias, como se Deus não pudesse. Ele pode. Tire os obstáculos no meio do caminho. Vá limpando o coração. Vá tirando tudo que está no coração, no lugar de Deus. Coloca Ele como centro da sua vida. E aí, queridos, nós vamos ver uma glória maior. E aí, queridos, nós vamos ver Paulo e Silas na prisão, se preciso for. Nós vamos orar e vamos louvar e o terremoto vai começar a acontecer. Davi, certa vez, ele descobriu o poder no louvor, na canção que foi instituída a gente está falando sobre louvor, pouco falamos sobre louvor. Mas quando Davi tocava a harpa, na presença de Saul, o espírito ruim fugia. Mas era só a canção na harpa que fazia todo o trabalho? Era o coração de Davi. Ei, coração de adorador.
atrai a Deus. Mesmo com uma voz desafinada, querido. Ele está interessado no seu coração. Amém? Nós não temos um coração como o daquele povo. Você pode dizer, eu não sou religioso? Aleluia, glória a Deus. A realidade da presença de Deus em nós deve ser o maior motivo da nossa alegria. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Moisés amaram muito ao Senhor. Por isso se destacaram entre milhões. Não é assim? Até hoje nós falamos sobre esses homens. Mas não desfrutaram da presença dentro de si, porque isso estava preparado para nós. Hoje somos o lugar em que Deus escolheu para habitar. Podemos levá-lo para onde formos, adorá-lo em todo tempo, viver com Ele, estar com Ele, não numa coluna de fogo, não numa sarça ardente, não numa rosa branca, não em alguma coisa que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, não num arrepio, na unção do gato, né? Não só numa lágrima, às vezes a gente vai chorar na presença, ela vai estar tão tangível, pode acontecer. Mas hoje, dentro, o tempo todo. Porque Ele veio habitar dentro para nos conduzir até Ele novamente, queridos. Porque Ele está conosco para nos conduzir para a glória. Porque Ele também anseia pelo dia que nós vamos estar com Ele, face a face. Por isso hoje Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. Porque Ele não quer que a gente se desvie do caminho. Ele nos quer lá com Ele. Foi para isso que Jesus foi, para nos preparar um lugar. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha entendido, querida, a diferença da antiga aliança, da nova aliança. Essa é para você. Esse é o seu tempo. E viva esse tempo da melhor maneira. Servir ao Senhor, na casa do Senhor, também é uma maneira de adoração. Pregar Jesus para os perdidos, também é uma maneira de adoração. Ele espera isso de nós, queridos, porque nós estamos provando, Ele quer que a gente faça com que outros provem dessa maravilhosa graça, porque tudo é pela graça, não é por mérito nosso. Amém? Glória a Deus. Aleluia.